Vamos embora, bater um papo sobre saúde mental. Quero te apresentar a estudante Noeli. Pense numa garota focada. Ela elegeu como prioridade estudar inglês. Foi em frente, está conseguindo ótimos resultados. Ela vai representar a Paraíba no programa Jovens Embaixadores e até ganhou uma bolsa para um curso de férias nos Estados Unidos. 18 anos de idade, Noeli é uma jovem disciplinada e engajada nas causas sociais. Por iniciativa própria, ela já participou de 2 projetos. Comecei a me interessar desde novinha na igreja, eu sou católica, então eu começava lá a desenvolver alguns projetos. Não diretamente, mas doando minhas roupas, brinquedos, esse tipo de coisa. Além das atividades, ela concilia os estudos no IFPB, aulas de inglês e a vida social. Mesmo tão atarefada, conseguiu ser a única representante da Paraíba no programa Jovens Embaixadores, promovido pela Embaixada dos Estados Unidos. O processo de inscrição foi umas 3 etapas. A primeira foi uma etapa online, que a gente tinha que preencher, mostrar que a gente tinha todos os requisitos para participar do programa. Quem passasse nessa fase ia para a prova escrita, que foi uma prova com 5 questões. E depois a gente tinha entrevista oral com os representantes da embaixada. E isso só foi possível porque ela elencou prioridades na rotina, mas sem abrir mão de momentos de lazer. Eu coloquei como meta na minha vida estudar inglês e separava de 2 a 3 horas no meu dia para isso, juntando com o meu lazer através de filmes, músicas, lendo livros. O programa Jovens Embaixadores com certeza é um marco na carreira estudantil de Noeli, mas essa não é a primeira seleção americana que ela passou. Noeli também vai fazer um curso de 2 semanas na Universidade de Yale. Eu passei para um curso chamado Resolvendo Desafios Globais. Vai ser de forma virtual também. Os 2 vão ser de forma virtuais. O segredo para ela é saber mirar nas oportunidades e colocar como objetivo. Deve botar metas, mas também não desistir de relações sociais, dessas relações sociais com amigos, porque é muito importante. Metas e rotinas saudáveis, eu acredito. Porque mesmo que eu separasse 2 ou 3 horas, era todo dia aquelas 2 e 3 horas. Então é muito importante para eu conseguir chegar aqui. Para o futuro, Noeli ainda não sabe bem o que vai ser. Mas de uma coisa ela tem certeza: vai fazer a diferença, seja em qual área atuar. Eu espero seguir uma carreira que tenha impacto na minha sociedade, que eu possa ajudar. E esses cursos vão te ajudar? Sim, com certeza. Porque, de certa forma, vai ser um momento de autoconhecimento também, que eu posso me preparar para ver o que eu vou seguir no meu futuro. Que exemplo bacana, né? A gente consegue ver uma carreira brilhante se desenhando aí. Digo nem no futuro, já no presente mesmo. Vamos bater um bate-papo virtual com a nossa parceira Aline Arruda, que hoje tá onde, Aline? Tá no Rio, é? Vou ver se eu acerto hoje. Estou no Rio, Bruno. Bom dia. Bom dia, minha querida. A gente acabou de ver um exemplo muito bacana, né? De definição de prioridades. Ela quis estudar inglês, foi-se embora, já está conseguindo um monte de resultados. Isso faz muita diferença, né? Sair atacando para todos os lados, talvez a gente se perca e não consiga realizar bem nada, né, Aline? Isso, Bruno. E eu achei fantástico que ela teve um equilíbrio entre as metas, né, os objetivos dela e saber que ela precisa também priorizar a saúde mental. Né? Ela não abriu mão de algumas atividades, né, de música. Então, ela entende que ela precisa focar nos estudos, mas que para essa mente funcionar bem, ela precisa ter esse equilíbrio saudável aí. E realmente, né, sair, eu vou fazer esse concurso para essa área, para essa também, isso. E aí você acaba não se dedicando bem a nenhum, né? Então, essa ideia de focar em algo que você queira para poder atingir essas metas é fundamental. Eu costumo dizer que feliz é o homem ou a mulher que sabe o que querem da vida, porque quando a gente sabe, por mais difícil que seja a missão, a gente sabe para onde correr. Existe uma técnica para a gente definir essas prioridades? Porque muitas vezes, acredito eu, as pessoas não definem porque não sabem mesmo, não conseguiram chegar a essa conclusão, Aline. Isso, olha só, se a gente pensar que a prioridade ela tem uma relação entre satisfação e uso do tempo, é uma primeira pergunta que você deve fazer, né? O que eu estou fazendo com o meu tempo?
o quanto tem me agradado, as atividades que eu tenho feito. É claro que a gente não pode escolher só o que quer, né, só o que gosta, mas um movimento importante é você listar, né, quais são as suas prioridades ou o que tem sido importante, categorizando mesmo, coloca uma nota, faz uma avaliação, verifica quais são importantes ou as mais importantes, e aí você vai dedicando uma por vez, dentre aquelas, por exemplo, se você listou 10, pega aquelas 3 que você colocou como mais importantes para dar uma atenção maior. O Sandro pergunta, e quando essa prioridade, ela tem mais de uma pessoa, ou seja, sei lá, um casal, uma família, quando todos precisam estabelecer a mesma prioridade, aí fica mais complicado. Fica complicado, mas não sei se ele teve essa ótica, assim, a visão em família, né? Ah, todo mundo tem uma prioridade diferente, a gente precisa agir em família, então é sentar e conversar, né? O que a gente pode estabelecer para esse momento que dê mais certo para o conjunto, para o grupo, né? Para o coletivo. Ou se você tem pessoas que são prioridades, né? Às vezes é uma mãe, é um filho, é uma avó, é uma pessoa que precisa de ajuda e você precisa dar atenção a essas pessoas. Tenta mais ou menos organizar o seu tempo, o tempo dessas pessoas, para poder se dedicar um pouco a cada uma. Né? Sempre você parar e pensar, né? Refletir sobre essas situações, se envolve outras pessoas, conversem, né? Mas às vezes a pessoa agir por impulso, fazer sem pensar, acaba tendo um prejuízo. A Ana Paula, mudar prioridade é errado? Ou seja, quando a gente define uma prioridade, a gente tem que ir até o fim nessa? Não, de modo algum. Olha, estabelecer novas prioridades também faz parte de ter prioridades. Né? Ah, eu queria passar no concurso, aí estudou, de repente chegou lá e viu que não era nada daquilo. Qual é o problema, né, de abrir mão e começar uma nova história, começar um novo caminho? Isso é fantástico. Às vezes a gente se prende a situações que não estão mais agradáveis, mas só porque a gente já conhece, já é familiar, seja relacionamentos, trabalhos, situações. Mas você parar para pensar, né? Isso está valendo a pena para mim, isso está sendo importante, continua sendo, né? E reavaliar, fazer essa reavaliação é importantíssimo. Nesse período de pandemia, as pessoas têm visto várias outras prioridades que antes elas achavam que envolvia sobre dinheiro, status, e hoje vê que é família, estar junto, né? Ter carinho, ter saúde. Então as prioridades mudam, isso é fundamental. Em alguma escala, Aline, a gente pode fazer uma espécie de planejamento de prioridades ou planejamento e prioridades elas se confundem? O que eu quero dizer? Eu gostaria muito de no final do ano poder fazer uma viagem, mas nesse momento minha prioridade é quitar minhas contas. Mas eu já estou pensando lá na frente também. Sim, você pode fazer planejamentos, vários, né? As pessoas não precisam ter só um planejamento, mas é sempre pensar a longo prazo o que vai ser melhor para mim. Viagem é fundamental, por exemplo, né, para a saúde mental também, mas e aquele martelinho que vai ficar na cabeça todos os dias quando a pessoa souber que está endividado, que não está dormindo bem por causa disso, né? Então, se organizar. Ah, você de repente pode organizar, tentar planejar e fazer o que as crianças chamam, né? O pouquinho da viagem, das férias, de um outro planejamento, faz também. Né? Mas às vezes algumas pessoas só podem ter uma, né, prioridade, uma situação que ela precisa dar mais ênfase. É sempre essa autoavaliação antes de dar um próximo passo. Minha querida, muito obrigado. Obrigada, Bruna. Até semana que vem. Até. Aline Arruda conversando com a gente hoje virtualmente, direto do Rio de Janeiro, né?